Mulher, isso! Oi, gente, vamos para a parte 2 do De Frente com Luísa. Eu e a Luísa, a gente formou esse ano, né? Arquiteta e urbanista, né, bebê? Agora a gente tá pronta pra ser umas arradinhas. Brincadeira, só Luísa mesmo. Deixa eu pensar assim. Mas enfim, hoje a gente, nesse vídeo, a gente quer trazer um pouco sobre o universo da arquitetura, da cidade e da arte, como elas se relacionam. Porque a gente achou assim. Eu também, eu tô só... Fala que eu te escuto, bebê. Foi na faculdade de arquitetura que eu mais me desenvolvi, com essa luta de me reconhecer como artista, porque apesar de eu gostar muito de arquitetura, de urbanismo, principalmente, eu não me via fazendo na prática, dentro do escritório, projetando igual a Luísa Alves. Mas é muito massa como que a gente se descobriu na arquitetura, né? Não é só projeto, quantos campos ela não tem, né? Sim. Quantos campos ela tem, o quanto isso aflorou pra gente, o quanto a gente teve contato com certas coisinhas que levou pra outros lados, né? E é muito interessante, né? Tipo, a arquitetura, ela é muito vasta, né? Então, a gente, no nosso contexto de amizade, cada um a gente vê como, tipo, você se identifica com tal modelo de projeto. Eu já me identifico com a parte criativa, sim. A Mari com outra. A arquitetura, ela é algo emocional, ela pega a história de alguém e transforma numa casa. A gente pegou a história de alguém e transforma numa arte. E a arquitetura, ela é a arte dos espaços físicos, sabe? E eu acho que a gente pode tratar justamente sobre isso, porque assim, na faculdade a gente aprende muito sobre a importância de pontos de referência na cidade, né? Então, por exemplo, no Rio de Janeiro a gente tem marcos importantes como o Morro do Pão de Açúcar, que são pontos de referência naturais, né? Eles se situam na cidade por meio deles. Mas tem também pontos de referência que são físicos, que são a arquitetura, né? É uma forma de arte que é concretizada em um espaço físico. Em Goiânia, a gente tem uma séria falta de pontos de referência. A gente é muito carente disso, porque, por exemplo, uma coisa que você perceber agora também é a valorização da cidade. Você lembra Goiânia pelo quê? Por exemplo, eu lembro de Paris pela Torre Eiffel. Exato, são esses pontos de referência, de tipo assim, de você se situar, mas também qual que é a primeira memória que você tem quando você fala de Rio de Janeiro? Qual que é a primeira memória que você tem quando você fala de São Paulo? Todas as cidades têm marcos importantes que, tipo assim, te vem à memória. E tem que ser algo coletivo, que seja simbólico pra todo mundo. Porque, exato. Por exemplo, certos pontos aqui, tipo o de arte deco, eu comecei a me aproximar. Eu só comecei a entender no nono período da arquitetura e urbanismo. Se pegar minha irmã não sabe o que é um teatro goiano. Exatamente. Então, tipo, por quê? Por que eu tenho uma Torre Eiffel lá em casa, uma miniatura, e eu não tenho do Museu Horácio? Por quê? Exato. Eu moro aqui. Isso que eu comecei a pegar, sabe? Eu ainda tô aprendendo muito sobre, comecei ano passado, que eu tô aprendendo muita coisa ainda sobre o assunto, mas eu percebi o tanto que foi legal, porque, por exemplo, de tanto eu desenhar, agora eu sei que meus amigos falam disso. Minha mãe, quando passa na frente do teatro, ela fala, esse desenho aqui, a Luísa fez esse desenho. Esse aqui é o Teatro Goiânia, esse aqui é a Estação Ferroviária, esse aqui é o desenho que você já fez também, né? Sim. Começou a pegar para uns lados que minha mãe fala disso, sendo que eu não falava antes, sabe? A gente traz essa consciência, legal. tanto pra pessoa que está fora, mas quanto pro cidadão, tipo, valorizar a cidade que ele tem. A cidade, ela tem esses diversos tipos de pontos de referência. Pode ser o natural, pode ser a arquitetura, e eu acho que você, Luísa, é necessária. Você é necessária. Porque, igual a Luísa falou, a gente não sabe, a gente não tem conhecimento dos pontos de referência que Goiânia tem. A gente só tem que dar atenção a eles, entendeu? A gente tem que trazer eles para a vida cotidiana. Isso. Tipo, a estação ferroviária, ela é um marco na nossa cidade. E muita da gente... Essa questão das histórias das pessoas também começou a me pegar porque eu comecei a entender o lado das pessoas em relação a... Eu via lá no Twitter, a pessoa compartilhar, falava assim, gente, dá uma olhadinha aqui, esse monumento é da cidade que eu morava. E aí eu comecei a sempre, no meu trajeto inteiro pra faculdade, eu sempre passei pela Marginal Botafogo. A questão que a gente tava falando da memória afetiva. Aquelas artes da Marginal Botafogo que muita gente pode achar feia, pra mim, tipo assim, fazia parte da minha rotina diária de eu ir pra faculdade de manhã e ver aquilo. E pra a mim, sua sensação de pertencimento à cidade que você vive. exato. É isso. Acho que essa sensação de, putz, moro em Goiânia. Nossa, moro aqui, vivo aqui, gosto daqui. Essa valorização que você tem por esse local e passar isso para as pessoas, para as outras pessoas. E eu acho isso muito, muito bizarro, porque com essas mudanças todas, quem aqui de Goiânia sabe do viaduto aqui agora da 136, tinha uma praça que eu tinha uma relação com ela. Eu só vi que eu tinha uma relação com ela quando eles tiraram e fizeram um cruzamento de semáforo. Ela é cheia desses marcos. Ela tira a história das pessoas, ela tem a história de cada pessoa. Você constrói a sua vida e a cidade faz parte disso. Isso, exatamente. A cidade estava
você foi passear com seus pais em tal lugar. A cidade estava lá quando você deu seu primeiro beijo, entendeu? Então tudo isso, a cidade ela marca a sua história. Cada casa, cada prédio, cada monumento, cada espaço público, ela marca alguma história, algum vez da sua vida. Igual, por exemplo, eu faço muito casa que a pessoa morou. Porque é seu lar, um lugar que você cresceu, você passou sua infância ali. Sim. E você vai entender essas histórias. E o tanto que elas são importantes para as pessoas. Exato. É muito isso. Saindo um pouco dessa parte da arquitetura, como que a cidade ela tá totalmente envolvida com a arte. E como a arte ela também serve como um ponto de referência. Porque, igual, por exemplo, você tá na Avenida Paulista, todo mundo sabe de um ponto de referência que é aquele prédio que tem pena com um Oscar Niemeyer pintado pelo Cobra. Às vezes a pessoa tá se situando e fala assim, sabe aquele prédio lá que tá com a pintura? Você vira à direita, você vai achar tal comércio, entendeu? E às vezes eu tô passando indo ali e passo pelo setor sul, sempre tem uma não sei se você já viu, mas pra mim marca muito, que tem uma menina que ela tá com cabelo power e aí tem uma árvore que sai, sabe? E aquilo pra mim marca muito, tipo assim, aquilo é um ponto de referência. Não precisa ser um Empire State, tipo assim, gigante da altura, mas às vezes coisas básicas na arte na cidade viram um ponto de referência. Essa parte é uma parte de respiro, né? Às vezes a gente tá numa cidade tão caótica, de trânsito, e às vezes você passa por um lugar que tem uma arte, aquilo breve momento te tira do estresse de trânsito, da rotina e fala assim, nossa, olha que bonito. Ela é um respiro no meio do caos, entendeu? Bato muito nessa década da memória afetiva, né? Que a nossa memória, ela meio que sintetiza as coisas, né? Então, assim, pensando na Torre Eiffel, você vai pensar no... assim, né? Então, tipo, é uma representação, é um desenho. Até a própria arquitetura, ela tá vinculada com o desenho, com a arte. Esses traços, tudo isso gera uma memória afetiva na pessoa. A imagem que fica, entendeu? Aqui de Goiânia, eu acho que eu falo de Goiânia porque é a nossa cidade, né? A pessoa de outra cidade vai ver, mas você pode trazer isso pra sua cidade também. Eu acho que a gente tem muito a aprender sobre isso, sabe? Essa valorização pelos próprios cidadãos, elas são contagiantes. É contagiante isso. Eu tento valorizar daqui, porque é um meio de eu aprender também, porque antes... Você valorizar, porque a gente também diz. Às vezes a gente que faz arquitetura, a gente forma e não sabe valorizar. Isso. Eu tento valorizar também a cidade na qual eu morei. Então, por exemplo, então, tipo, a igreja lá é uma muito grande. As pessoas veem aquela igreja num desenho que você passou tanto ali quando você era criança. É porque, assim, foi a minha infância ali. Eu morei na frente daquela igreja. Então, pra mim, é um marco muito grande. As histórias que eu tive ali. Você não vê só o desenho, você fica viajando. E sabe uma coisa que veio na memória? Quando a gente foi prestar vestibular, tem a prova de habilidade específica, você lembra? E a prova de habilidade específica nossa foi pra desenhar a nossa rua, você lembra disso? Eu acho que isso é um baita de um exercício sobre memória afetiva, porque a gente não tava com a imagem da nossa rua, a gente não foi com a prova com uma foto, assim, eu vou representar ela. O que eu lembro da minha... Quais são as características marcantes da minha rua? Você sintetiza tudo isso. Entendeu? Então, na época eu ainda morava na minha mãe, eu lembro que a apresentação eu coloquei, às vezes o ladrilho da calçada. Eu gosto muito de detalhe por causa disso. Sim. Porque você lembra dessas coisinhas pequenas. São essas memórias que ficam. Exatamente isso. Porque, por exemplo, teve uma vez que uma moça me pediu uma casa, ela pediu o azulejo, a árvore, pra detalhar tudo. Tipo, porque tinha a casa isso no contexto, que fica. mas ela gostava do revestimento que tinha. Sim. Porque era isso que marcava ela, casa daquele revestimento e tal. Sim. A arte que eu vou enviar pra da minha avó, eu fiz uma releitura, mas eu adaptei com a imagem da fazenda. O arco da porta, lá, o piso é o piso lá, que é marronzinho, mas tem um detalhezinho quadrado no meio. Então, só de tipo, ter esse detalhe já te pega assim. Você... E é isso que fica, essa é a memória. E a gente tá falando dentro da arquitetura, né? Do micro. Mas e da cidade? Qual que é a memória afetiva? Tipo assim, qual que é a síntese da cidade que você colocaria no desenho? Acho que a gente pode gerar um... Tá calor? Eu amo, gente, sério, é muito bom falar sobre cidade. Um tempo atrás eu vi um documentário que chama Cidade Cinza, que fala sobre a política que teve lá em São Paulo, que o povo pichava, só que aí a cidade ia lá e pintava de cinza, limpava, tipo assim, limpava a cidade. Só que aí os artistas que faziam, os Gêmeos, o Cobra, todos esses saíram do grafite, entendeu? Então assim... algumas coisas são belas, outras coisas não são. Qual pra prefeitura vai ser bonito, entendeu? A prefeitura que fica com a posição de julgamento, fala assim, olha, isso aqui tá bonito, vamos deixar. Isso aqui não tá bonito, vamos pintar. Mas às vezes aquilo que você não achou bonito, é bonito pra outra pessoa. E faz parte do processo daquilo que a gente tá falando. Então, tipo assim, o artista, o Gêmeos tá lá hoje, mas ele começou aonde?
grafitando igual a tantas as outras que a gente grafita. E, por exemplo, se você não quer que pinta tal lugar, por que não cria um espaço? Criar espaço. Que aí você não afeta a propriedade privada de alguém, mas você dá espaço pra essa pessoa se expressar, pra ela ter o processo dela. Porque a pessoa que mexe com a arte urbana, ela vai testar onde? Se não tem lugar pra isso. Espaço, dá um pouco essas pessoas. Sim. E eu achei muito bizarro nesse documentário, porque mostra claramente a política lá deles, eles passando assim, eu acho isso aqui bonito, fica. Mas aí essa parte aqui já começou uma coisa que não tá feia, vamos pintar de cinza. Por que, até? Essa questão. Pra quê? Pra quê? Eu acho que isso é muito importante da gente falar, porque muitos artistas surgem disso, né? Igual a gente falou, tipo, assim, a arte normalmente vai servir de um respiro. Qual que é a graça de você viver numa cidade que só tem cinza de prédio? Não te desperta emoções, histórias, Exato. reflexões. Não fica a síntese. Qual a memória afetiva que fica? Tipo assim, vai ser só a forma do edifício. Mas as cores, as expressões, os tipos de coisa não ficam. Então, assim, é muito bizarro. Eu, se deixar, eu fico falando horas, gente, sobre isso. Eu acho que nessa questão do que julga beleza também, a gente tem que entender que cada artista tem uma personalidade. Muito massa o jeito que a cultura e a arte vem com isso, né? Porque, por exemplo, quando é questão do arquiteto, aí a pessoa te conta uma história, os gostos dela, e você tenta levar o seu gosto pro dela também. Tenta juntar os dois e fazer ela viver o sonho dela. Às vezes pode não ser uma coisa que você goste muito, algo específico. Mas você vai trabalhar isso pra aparecer da melhor forma possível. E acho que na arte também você tenta pegar a história dela, juntar com o seu jeito e vai formular E isso a gente ainda tá falando de um objeto, né? Na cidade são diversas pessoas. Então a pessoa, se você faz uma obra na arte, sei lá, uma pintura em pena do prédio, talvez pra uma determinada pessoa não vai gostar da arte. Viver em sociedade é isso, entendeu? Nem sempre você vai se sentir agradável, entendeu? Você não é o dono da cidade, queridinho. Cabe a nós pegar todas essas diversidades e mostrar. E a cidade é essa grande diversidade, tipo assim. É isso que dá a graça da cidade. Chove na aquarela de prédio. Eu gosto de outras coisas também. Sim. Entendeu? Tipo, essa mistura doida que é o interessante. Que é isso, igual a gente falou, essa mistura de processos que vai gerando outras coisas lá na frente. Sim. É isso. Você quer falar alguma coisa? Frase de efeito final? Aquelas pessoas muito bonitas. Quebrando o tabu da cidade. Só fecha.